Olá, Júlio. Sim. Hoje temos em mãos o amor eterno, não é? É uma grande responsabilidade. Vamos guardá-lo a sete chaves. É. Para nós, e agora veja o que é esta sociedade, e para revenda. Ora, diga lá que não ficávamos ricos. Ai, se ficávamos. E até calha bem. Olha, veja. Ora, veja. A Inês fica com o sul do país e eu fico com o norte. Bom, ou dividimos isto em Coimbra ou arranjamos alguém para o centro. Não é? E depois, à medida que o negócio se expandir, e vai se expandir, vamos fazendo leasing, ou temos representantes. Franchisings. Como assim, tipo McDonald's ou qualquer coisa, nós temos o amor eterno. O amor eterno. Já viu? Depois, já em canecas... querido, o merchandising, é assim que se diz, não é? Sim. O merchandising não pode faltar. Bom, nós estamos para aqui a rir, mas é verdade nua e crua. Veja, por exemplo, como os locais de culto exploram, e aqui o explorar não tem nenhuma conotação pejorativa, exploram o merchandising. Não é? Muito, não é? A Inês, as pessoas podem pensar, ele está a falar de Fátima, de maneira nenhuma só de Fátima. A Inês vai a Lourdes, vai a Santiago Compostela, etc. E o que é que tem lá no fundo? Tem lá desde a canequinha ao porta-chaves a tudo e mais alguma coisa, relacionados com, no fundo, o turismo religioso. Não quer dizer que não haja turismo sem ser religioso. Pronto, em Fátima é basicamente um turismo religioso, como é evidente. Mas, por exemplo, Santiago Compostela, não. Lourdes é outra vez um turismo basicamente religioso. Roma já não. Mas o turismo religioso, como é evidente, não podia ficar sem isso. Aliás, já que estamos a falar disso, é bom não esquecer que isso não foi a sociedade de consumo que inventou. Na Idade Média, quando começou o culto mariano, e também o culto a Maria Madalena, passo o exagero, praticamente não havia catedral na Europa que não tivesse uma relíquiazinha que era para as pessoas irem em peregrinação. Isto o que é senão marketing? Cuidado que eu nem sequer estou a afirmar que a relíquia não era verdadeira. Estou a dizer que a utilização da relíquia, como é evidente, é para que as pessoas dissessem, não, e entre ir ali ou ir acolá, vou acolá porque acolá vou ver isto, aquilo ou aquilo outro. E é por isso que é sempre tão delicado quando, aquilo que é o carbono 14, não é? Quando começam em determinados objetos, etc., a fazer exames lá com o carbono 14 ou 354, já não me lembro, para determinar de que época é. Também não posso ajudar. Pronto, não interessa, mas o princípio é que está em questão, que é, se depois vêm os cientistas e dizem, e isto é de há 200 anos. Pronto. Está a crença, antes de mais nada, mas também o negócio estragado. Sim. Não é? Por exemplo, lembre-se dos gigantescos... é engraçado o lapso freudiano que eu tenho. Que eu ia dizer dos gigantescos festivais em relação a João Paulo II. Porque aquelas reuniões dele com a juventude pareciam verdadeiros festivais rock. O homem arrastava multidões. E, como compreende, não precisamos ir mais longe. Veja a questão das t-shirts. Mete-se na cabeça de alguém que fosse qual fosse a organização religiosa, não tivesse marketing baseado, neste caso, em João Paulo II. Não faz sentido nenhum. Bom, mas nós fomos parar ao merchandising, ao franchising. Porque ainda não pensámos bem quais são os tipos de porta-chaves e que desenho é que vamos lá para Amor Eterno, não é? Mas... Podemos pôr uma fotografia nossa tipo esmalte. De cabecinhas encostadas. Mas eu já pensei em todo este conceito que vamos vender, porque as pessoas vão poder dizer que é a única forma de terem o amor eterno. Sim, pois, mas isso, a primeira coisa a fazer é registrar patente. Neste momento já alguém pode estar a Exatamente. roubá-la. Olha, pois, e sabe o que é que fazemos quanto a isso? Peça aí ao Carvalho
e diga para ele ir registar rapidamente. Bom, Vamos lá então. vamos ao poema de Isto hoje. é um poema lindíssimo do Nuno Júdice, do livro A Fonte da Vida. E vamos, pelo menos, não sei se vamos ler todo, mas... Vamos ler todo, Então, claro. pronto, chefe. Ó, chefe. Que vai estar depois também nas canecas. Esta vai ser caneca de litro, que isto não é comprido, mas está bem, pronto. O amor eterno. E agora que as mãos da incrédula rapariga te empurram para a saída, onde irá chover, de acordo com a cor do céu, não resistas. Isto é o que se chama começar em grande. É muito engraçado porque eu tive um professor, que era um magnífico professor, não era meu pai. Sabe que eu tenho uma opinião muito pouco isenta e acho que meu pai foi o melhor professor que eu tive. Mas não era meu pai. Mas um professor que me ensinou assim. Quando eu comecei a fazer apresentações e depois a fazer mesmo conferências, ele dizia-me sempre: é preciso começar forte e é preciso acabar forte. Começar forte para atrair a atenção das pessoas, não é? E acabar forte porque as últimas impressões ficam. Não é? E é preciso, pelo meio, também, de preferência, meter uma ou duas notas de humor. E eu pensei sempre para mim que é para os manter acordados. Mas é mais complicado que isso. O humor, o conseguir que uma plateia ria consigo, e a Inês sabe isso tão bem ou melhor que eu, é, desde logo, uma promessa, digamos assim, de que se está no mesmo comprimento de onda. E, portanto, é boa técnica. Eu estou a dizer boa técnica e aqui não há nenhuma noção de, como é que eu lhe hei dizer, de malfeitoria, sabe? Dar aulas é, acima de tudo, interessar os alunos. Porque, tirando alguns privilegiados, o que nós lhes estamos a ensinar também está nos livros. É cativá-los. Nem mais. É seduzi-los, não é? É. E, portanto, isso significa que há alguns entre nós que nasceram para isso. Quer dizer, há pessoas que a Inês ouve e a Inês diz: eu posso estar completamente enganada, mas esta mulher está a ser ali no púlpito exatamente o que é lá fora na rua. E ponto final. O que acontece é que nós ficamos interessadíssimos no que ela diz. E depois há a esmagadora maioria de nós que evidentemente tem esta ou aquela qualidade, mas tem muito que melhorar. E isso o trabalho pode permiti-lo. Embora também seja nestas alturas que alguém diz: não nasceu para isto. Claro. E noutras alturas em que nós nos apercebemos de uma forma mais ou menos clara quando é que a pessoa está a ser autêntica e quando há ali técnica a mais, digamos assim. Não é? Bom, mas dizia eu que gosto muito deste início. E agora que as mãos da incrédula rapariga te empurram para a saída. Porquê é que eu fico deliciado com esta frase? É que dentro desta frase há sobretudo uma palavra que me maravilha, que é incrédula. Imaginei, claro. Claro. Porquê que esta rapariga estará incrédula? Porque ela própria está surpreendida. Vamos partir do princípio que estamos perante uma relação heterossexual. Porque ela própria está surpreendida por empurrar este homem para a saída. Porque ela não julgou ter capacidade para isso? Nem mais. Não é? Portanto, é um adjetivo. Em primeiro lugar, o adjetivo é muito bonito. A palavra é muito bonita. Ainda por cima, porque crédulo normalmente tem uma tonalidade diferente. Porque incrédulo é não acreditar. Não é? Crédulo, não sei se está de acordo comigo, mas tem muitas vezes uma tonalidade de sermos um bocadinho fáceis de convencer. Sim, sim, não é? sim. Pronto. Incrédulo é lindíssimo. E, portanto, este homem está a sair empurrado, digamos assim. Mas, por outro lado, diz-se, cá fora, onde irá chover de acordo com a cor do céu,
E nós ficamos com a sensação que está escrito de acordo com a cor do céu, mas tanto faz o céu estar carregado como não estar. Que em termos simbólicos vai chover de qualquer maneira. Mas é que ainda por cima estava, não é? Ainda por cima está. E ele diz, não resistas. Porquê é que este homem resistiria? Com que resultados? Porque é que ele resistiria? Porque Sim. nunca pensou que isto lhe acontecesse, não é? Por exemplo. Mas agora é assim. Se alguém nos empurra para a saída e nós resistimos, em princípio, o meu intelecto, assim à primeira vista, não consegue discernir mais hipóteses, põe duas. Ou nós resistimos com sucesso, e a porta ou se volta a abrir para nós entrarmos, ou não se chega a abrir para nós sairmos, ou nós resistimos, mas sem sucesso e saímos de qualquer maneira. Vamos pegar na primeira hipótese. Nós resistimos e ficamos. Ficamos como? É claro que podemos ser otimistas e dizer assim, ficamos e ficamos muito bem porque aquela pessoa não se apercebeu do que estava a fazer ou pôr-nos porta fora e ir-se arrepender. E ficamos a batalhar, não é? Também. E ficamos a batalhar pela relação, etc, etc. Não é a única hipótese. Nós podemos ficar de um modo opressivo até para a outra pessoa. Porquê é que eu me lembrei disto? Podemos ficar, afinal, porque só ia chover. Oh, mulher, o pragmatismo das mulheres sempre maravilhoso, sabe? Porque as mulheres combinam com muita frequência o maior romantismo, e eu estou à vontade de fazer isso, porque é uma acusação que a Inês me faz a mim, não é? De eu ser um romântico. Portanto, a palavra romântica em mim é uma palavra muito acarinhada, não é? Mas conseguem ter o maior dos romantismos e o maior dos pragmatismos de mão dada. Verdade, Não é? é verdade. Que é extraordinário. Bom, mas, e então, eu estava-me a lembrar de situações de casal em que alguém diz, não sai, se quiser sai tu. Porque este empurrar não é necessariamente literal, não é uma pessoa com as mãos nas nossas costas ou no nosso peito a levar-nos para a porta. É alguém a dizer-nos, isto acabou, sai. Também é empurrar-nos para a saída. E há muitas situações em que alguém diz, não, quem não está bem muda, se não sou eu, então se quiser sai tu. Mas este não resistas assim seco dá a entender que essa pessoa tem culpa no cartório, não é? Eu peço desculpa, tenho toda a razão. Eu agora não me estava a referir ao poema. Estava a transpor isto para outras situações em que este empurrar para a saída, digamos assim, faz parte da dinâmica de uma eventual pré-ruptura ou de uma resistência a, pelo menos, a vertente geográfica dessa ruptura. O que isto quer dizer? Eu consegui ser completamente complicado. Quer dizer que o facto de nós ficarmos não quer dizer que não haja ruptura. Podemos ficar e estamos debaixo do mesmo teto, mas a relação está terminada. Bom, na rua, onde os ventos se cruzam na esquina, os que sopram do norte, de colinas manchadas pelo inverno, e os que nascem do rio, trazendo a impressão úmida do litoral, acende um cigarro. Para que o calor do lume te reconforte as mãos, avança pelo passeio, enquanto o frio te deixar, e ouve o canto da água por baixo de terra. Correntes no limite entre o gelo e o fogo. Uma evaporação de humores, como se as almas lutassem em busca de saída, e no fumo de uma memória de mesa antiga, tu e essa que amaste, trocando as frases matinais do reencontro. É belo. Em primeiro lugar, porque as imagens, há sempre, não sei se está de acordo comigo, um ir e vir nas imagens. Os ventos baloiçam, o gelo e o fogo. Só ele é que não pode voltar. É não de cá para lá. Não é?
e como se as almas lutassem em busca de saída. Como se as almas tentassem encontrar ainda um ponto de encontro, digamos assim. E no fumo de uma memória de mesa antiga, no fumo de uma memória, uma imagem lindíssima. As nossas memórias, as nossas recordações. Aliás, de vez em quando há pessoas que utilizam a expressão e tudo se desfez em fumo. Ou esfumou-se, não é? Esfumou-se. A nossa própria memória vai se esfumando. Exato. Não é? Exato. Pronto. Tu e essa que amaste, e agora alto e para o baile. Vamos voltar a uma das ruas que a Inês propôs. Que é, lá em cima ele disse, não resistas. E agora diz, tu e essa que amaste. Lá vai a lá paliçada de 15 minutos de programa. Se ele disse que amaste, é porque em princípio já não ama. Está de acordo? Estou de Com acordo. este desarrincanço do Porto, extraordinário, é? Sim. Se amaste, é porque já não amas. Portanto, isto faz-nos pôr a hipótese que a Inês aflorou no início do poema, que ele esteja a dizer não resistas porque na realidade isto acabou mesmo. Não há como ficar. Não há como ficar. Pronto, esta é uma bela expressão. E ele já não a ama, evidentemente. Claro. Não é? Ou seja, se ele já não ama, para que é que vai resistir? é isso. Pronto. Embora, atenção, nós podemos resistir inconscientemente, já não amando, ou conscientemente. Nós podemos, por exemplo, querer sermos nós a pôr o outro para a porta fora. Não é assim tão raro que uma pessoa saia a pedido do outro, depois acabe por convencer o outro a tentar outra vez, e um mês ou um ano depois é ele ou ela que põe o outro fora. E quando esmiuçamos aquilo, vamos verificar que verdadeiramente aquele regresso foi mais uma questão de narcisismo do que de amor. Foi quase como dizer, quem põe as pessoas na rua sou eu, não são os outros que me põem a mim. Pronto. Agora, tu e essa que amaste, trocando as frases matinais do reencontro. A nostalgia de um reencontro, de um recomeço, se quiser. Ou até, quem sabe, o reencontro matinal depois de dormirmos. Ou então outros reencontros que terão acontecido noutras situações. Eventualmente. Entre eles. Pronto. Ou seja, um regresso quando... Eu agora tive uma associação cínica e pensei, as frases matinais do reencontro, isto não significa que todos os reencontros matinais sejam muito felizes. Há pessoas que de manhã, quando reencontram a pessoa com quem adormeceram, a única coisa que pensam é em escapulir-se rapidamente. Sim. Pronto. O que é uma sensação desagradável. Mas enfim. Vidros embaciados pelas lágrimas da ruptura. Muito belo. Não é a temperatura que embacia os vidros. São as lágrimas da ruptura. Nem a chuva, neste caso. Nem a chuva. Ou é outra forma de chuva. São as tem lágrimas. toda a razão. Tem toda a razão. E quando alguém da minha geração vê a expressão lágrimas da ruptura, há uma associação livre quase inevitável. Sabe a quem? A Simone de Beauvoir. Porque Beauvoir, eu não tenho aqui o livro, portanto vão-me perdoar que cite sem qualquer esperança de estar a citar ipsis verbis. Beauvoir escreve na sua biografia que tinha um namoradinho lá na Terra. Peço também desculpa, já não me lembro de onde vinha Beauvoir. E Beauvoir depois vai para Paris, não é? E encontra o Divino Estrábico. E podemos dizer que ficou de olhos em bico com o Divino Estrábico. E Beauvoir, se bem me lembro, faz uma descrição do fim daquele namorico que é fascinante, porque ela às tantas diz qualquer coisa deste género.
E eu chorei, ou com as lágrimas que as mulheres choram, quando decidem atribuir ao destino aquilo que é fruto da sua própria decisão. Pronto. O pensamento é este. As palavras podem estar todas trocadas. E é uma formulação magnífica. Porque quase todos nós já fizemos isto. Que é, tomamos decisões e depois essas decisões magoam o outro fica muito triste, nós ficamos tristes pelo outro estar triste e a meio do caminho já quase ou inteiramente nos esquecemos que aquela situação foi provocada por uma nossa decisão e em vez de uma vítima há duas. O que é um mecanismo de defesa perfeito. A Inês, suponhamos, disse-me, nunca mais o quero ouvir na vida, portanto o programa acabou, eu fico debulhado em lágrimas, a Inês, simbolicamente, porque estamos a 300 km de distância, debulha-se em lágrimas também, e às tantas o que lhe está a acontecer é já estar no registro de quanto sofrimento e quão triste é esta situação. Já não está no registro de eu acabei com o programa. É completamente diverso. Sim. Bom. Perguntas sem Repare resposta. que eu já estava a ficar triste, não é? Percebeu que eu já estava a ficar triste com esse cenário. É o contágio de emoções. Perguntas sem resposta. A casa de luzes apagadas, como se estivesse vazia. Muito belo. Uma casa estar de luzes apagadas não quer dizer necessariamente que esteja vazia. Mas aqui a luz é um sinónimo de vida. Ou falta dela, no caso. Falta dela, exatamente. Ou faltar a luz, falta a vida, a casa está vazia. E depois, um final fortíssimo. E como se não soubesses que os destinos se decidem por cima de nós. Isto é exatamente o contrário da Beauvoir. Isto é dizer, o que nos acontece, não somos nós que o decidimos. É o destino. Aqui no plural, os destinos. Não é? Há múltiplas variações em ré menor disto. O que tem algo de reconfortante. Não sei se concorda comigo, que é, se nós acreditamos que o que nos acontece tem origem fora de nós, a responsabilidade não nos pode ser assacada. Temos Deus, temos o diabo, temos os astros, temos o destino, o azar, o que se quiser. Mas não somos nós. Não é? Esta frase isolada podia ser sinal de alguma esperança, não é? Mas a que vem a seguir... A que vem a seguir mata tudo, não é? Mata tudo. Portanto, e como se não soubesse que os destinos se decidem por cima de nós, e agora, pronto, quer dizer, esta frase também é um mimo. Onde em cada instante um Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade. Primeiro, porque está Deus cansado. De que está cansado? De quem está cansado? Está cansado dos homens e da perda de tempo deles com estas questões do amor? Se calhar. Mas como é dito que o destino se decide acima de nós, isso significa que este Deus é responsável. E, portanto, este Deus pode estar cansado de tudo o que tem de decidir por nós, digamos assim. Mas a outra hipótese ia na sua direção, que é, Deus pode estar cansado daquilo que nós temos feito, da liberdade que nos deu. Mas aí teria que estar expresso que somos nós que fazemos os nossos destinos. Um Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade. E agora é assim, quem é que faz estas promessas de eternidade? Não, o que parece, como se diz
em jornalistês, está a admitir-se das suas responsabilidades, não é? Ao empurrar para Deus. Exatamente. Não é? Está a querer dizer, olha que queres, nem tive assim tanta culpa, porque isto decide-se para além de nós. Nem não? mais, só falta dizer, as minhas afirmações foram citadas fora do contexto. Mas agora, na última frase, é assim: um Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade. Uma hipótese é dizermos assim, mas até em termos religiosos, a eternidade é do jardim do divino. Se existir eternidade, não somos nós os responsáveis por ela. É Deus. E então podíamos dizer assim, pois, ele desfaz-nos as ilusões das promessas de eternidade que nos fez. Mas também há outra maneira de ler isto, pelo menos outra, que é onde um Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade, promessas que fizemos nós. O amor eterno. Sim. Não é? Quando nós dizemos amar-te-ei para sempre, rigorosamente falando, isto é uma afirmação, e já brincamos com isso, isto é uma afirmação que só se poderia fazer no leito de morte. Não é? No leito de morte, nós não diríamos amar-te-ei sempre, mas diríamos amei-te sempre. E esticávamos a seguir. E ninguém nos podia acusar de falsidade. Podíamos estar a mentir, claro, mas pronto. Não é? Mas como é evidente, meu amor, como se costuma dizer, não é? Frases como e só gostas de mim? Claro. E só vais gostar de mim? Claro. E vais ficar comigo para sempre? Claro. Isto não é propriamente uma raridade de léxico, pois não? Pois não. Pois não. Ouve-se e diz-se com alguma frequência. Aliás, até há uma frase muito habitual, e não só nos consultórios. De vez em quando os amigos em conversa também acabam por ficar, umas vezes na incerteza, outras vezes deslizarem para confissões uma oitava ou 2 oitavas abaixo em termos de tom de voz. Não sei se já lhe aconteceu quando alguém está em confidências consigo sobre um outro alguém que agora exige isto ou aquilo que esta pessoa não está disposta a dar. Em termos de compromisso, em geral. E a Inês ou eu, ou somos amigos ou não somos amigos. E eu continuo a achar que os verdadeiros amigos são francos. E não é raro surgir uma pergunta, quer dizer assim, mas tu prometeste isso? Mas tu deste a entender isso até? E aqui e acolá, não estou a dizer que não haja negações até escandalizadas, como tu estás maluco, tu ia lá dizer uma coisa dessa, mas aqui e acolá surgem frases como sabes como é, em certas situações diz-se coisas. Um clássico também. É um clássico, não é? É. E é a pura das realidades. O que acontece é que aquilo foi dito no enlevo de um momento, num arroubo, digamos assim, não é? E a outra pessoa acreditou e tem direito de acreditar. E depois, quando mais tarde devolve aquilo, quem o disse está numa situação um bocadinho de torno, não é? Porque é assim, não pode dizer que é mentira. E agora tem que dizer, por exemplo, minha querida, mas isso foi no entusiasmo daquele magnífico momento, daquele fim de semana, depois daquele jantar, com aquele espumante, e em que estávamos num momento erótico que faria inveja a alguns dos melhores filmes de Hollywood, e isso saiu-me. Isto não cai nada bem. Mas é verdade, às vezes, não é? Nós somos levados pela emoção e, portanto, pronto, acabamos por nos arrepender do que Inês, dissemos. Inês, eu tenho 66 anos, Inês. Aos 66 anos, alguém armar-se em juiz dos outros e dizer, não, as coisas que dizemos têm que ser muito bem pensadas, muito bem refletidas, para termos a certeza que não nos esticamos um bocado. Outros que o façam. Aqui o seu amigo não faz.
O problema é que depois surge isto, não é? E o seu amigo que está sentado em sua casa, a quem eventualmente a Inês tem estado até a dar apoio porque ele está feito num 8, de repente está a olhar para si um bocado aterrorizado e a pensar: ó diabo, mas aquilo que eu pensava que era uma reivindicação, não das massas populares, mas da minha companheira ou do meu companheiro, uma reivindicação que nada justificava, é uma reivindicação que vem com uma base de apoio que é uma frase minha, ou mais que uma. Ou aquelas coisas, quem sabe um dia. E, portanto, isto é muito mais complicado. Na questão do poema, o que ele está a dizer é o destino, mas este destino tem um locatário, tem um inquilino. O destino é Deus que o faz, este Deus cansado. Então o que pode acontecer é que Deus está cansado de desfazer as nossas promessas de eternidade de amor. Então não está cansado de nos ouvir a perder tempo com elas. Não é? Eu vejo mais como... Mas para isso resta decidir o que é que o cansou. Foi ver-nos sucessivamente a falhar no amor, não é? Quando ele nos deu a possibilidade do amor eterno. Nós é que fraquejamos. Então vamos ver. Ele diz: um Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade. Inúteis. Inúteis porque nós sucessivamente fomos-nos prometendo a isso, não é? E falhámos de todas as vezes. Desculpa, eu estou com muitas certezas. Não. Eu só ia acrescentar mais uma. É que estando aqui a palavra inúteis, significa que nós falhamos e vamos continuar a falhar, porque as promessas de eternidade no amor são inúteis. Mas houve um tempo em que nós acreditámos que podia ser para sempre. Provavelmente acreditámos sempre que prometemos. Pronto, é evidente que agora a Inês pode dizer: não, nós prometemos para enganar o outro e eu posso ser a mesma coisa e malhamos os dois, etc, etc. Não, mas estamos a falar daquelas situações em que nós dizemos aquilo e não passamos um detector de mentiras, passamos 5. Acreditamos piamente no que estamos a dizer. E depois, a uma promessa, sucede-se outra. E, seguindo a sua linha de pensamento, há um Deus lá em cima que diz: irra. Eu já não os aguento mais. Eu até tenho a fantasia que a seguir ele pensa assim: eu não estava num dia bom quando os inventei. Estes tipos só me têm dado chatice. Não, dei-lhes nozes quando afinal eles não tinham dentes, não é? mas aliás, há uma frase qualquer, há uma frase qualquer que não é em que as mulheres dizem que Deus estava num dia mau quando criou o homem, ou qualquer coisa. Há assim uma graça haver, qualquer. De certeza. Qualquer coisa desse género, não é? Mas é realmente, e aqui até podíamos acrescentar uma outra palavra, que é, aqui diz-se um Deus cansado. Pela forma como a Inês falou, eu acho que até podíamos acrescentar outra palavra, que é cansado e desiludido. Sim, completamente. Completamente. O que seria interessante, agora pronto, é por isso que eu gosto muito do programa de fim de semana, posso alucinar à vontade. Porquê? Porque Deus criou-nos à sua imagem. E Deus é eterno. E Deus, como diria o nosso comum amigo, embora mais seu, Padre Anselmo, Deus é amor. Logo, Deus, por definição, é o amor eterno. E, portanto, depois de nos criar à sua imagem, deve ser descoroçoante. Claro que nós não poderíamos ser iguais a Deus. Mas desprezamos essa dádiva. Mas podíamos ser um bocadinho mais parecidos. Não é? Este poema está todo ele emoldurado numa falta de fé. Na relação? Na relação, sim. Que nos faz adivinhar que nem sequer que estes dois
simplesmente se esgotaram, não é? Porque não há aqui nenhuma... quer dizer, só há chuva, não há uma aberta. Portanto, ele amou-a, mas parece não amar mais ninguém, não é? Bom, é assim, com este fim, nós poderíamos era ser marotos e dizer assim, bom, mas com o fim que aqui está, que outro princípio é que podia haver? Se ela não te empurrar para a saída hoje, e tu saíres, vais tu empurrá-la para a saída amanhã. Ou vão sair os dois de mão dada, mas um para a esquerda e outro para a direita. Não é? Porque se todas as promessas de eternidade são inúteis, esta relação também tinha que acabar. Não é? Sim. É que o início do poema, eu acho que nenhum de nós prevê a maneira como isto termina. Porquê? Porque ao dizer, basta estas duas palavras, não resistas. Se alguém resiste, e a Inês falou nisso, eu é que sempre cínico falei das questões narcísicas, mas a Inês disse, mas alguém pode resistir para se bater pelo amor. Para tentar fazer com que ele dure, com que ele permaneça. O Eugénio diria urgentemente. Mas, se na realidade este Deus cansado nos desfaz as inúteis promessas de eternidade, se as promessas de eternidade são inúteis, aquele homem, se resistir, pode resistir mais um dia, mais um mês ou mais um ano, mas nunca para a eternidade. Pronto, agora tiramos este jogo de palavras, a eternidade tomada como a vida. Não é? Não vamos aqui estar a falar do julgamento final, etc, etc. Não é? Ou seja, a parte final parece dar a entender que todos os amores estão condenados a acabar. Não só os deles. Não só os destes dois, exatamente. Os da humanidade. É. É o fim do amor eterno. Este poema, no fundo, é o fim do amor eterno. Pronto, está bem. É um poema. Todos nós conhecemos pessoas que se amaram até ao fim da vida. Não é? E se Deus existe, eu ficaria extremamente surpreendido que perante uma tarefa árdua, como é viver uma vida quase inteira juntos, suponhamos relações, como hoje em dia não é tão complicado como isso, de 40 a 50 anos, eu ficaria muito surpreendido que Deus, a casais destes, não lhes dissesse do outro lado, e como é evidente, tenho uma vivenda com jardim para vocês ficarem juntos até per omnes secula seculorum, não é? É impensável. Curiosamente, estamos nos 5 minutos finais, mas curiosamente o livro de onde foi retirado este amor eterno chama-se A Fonte da Vida. A Fonte da Vida, exatamente. Sendo que o que temos aqui é um ceticismo total, não é? Não em relação à vida, é em relação ao amor. Ao amor, sim. E o amor não é a fonte da vida? O amor é. E, por exemplo, agora poderíamos partir noutra direção. Quer dizer assim, pronto, está bem, não é eterno. Mas não foi o Borges que disse é eterno nem que dure um só segundo. É quando a Inês se põe em movimento, em busca ou disponível para outro amor, isso é sinal que está viva. Poderíamos dizer, e quem desiste do amor, isso é que não é propriamente ficar vivo. Um amor que dura muito pouco tempo é amor? Ou... Até pode ser um amor profundamente idealizado, como compreendo. Suponhamos um amor que dura muito pouco tempo, que é feliz e que termina por razões externas aos amantes. Está a ver? Isso, o caldinho isso não, isso é outra coisa. É tremendo, pode marcar uma vida inteira. Não, eu digo aquelas... Agora de 15 em 15 dias há sempre alguém que diz que está apaixonado. Ai, filha, mas isso aí é outro campeonato. Que é esta moda de, inclusivamente, usar a palavra amor para tudo. E o verbo amar. Eu já nem vou por aí. Eu estou a dizer você ama o filme, ama o livro, não, ama mas tudo. Nem vamos por aí. Vamos pelas pessoas que nos dizem de 15 em 15 dias que estão apaixonados e que agora é que é. E dá vontade de dizer, mas ainda só passaram 15 dias desde a última vez, não é? Pronto, cada um sabe de si. Eu acho, por exemplo, que dizer a alguém
eu amo-te, é das frases de maior responsabilidade, digamos assim, para com o outro e para connosco, que existem. Percebe? Mas quanto a isso, sabe, é verdade que nós banalizamos diariamente o amor e o amei, o filme, o livro, etc. Exato. Ou a roupa, não é? Ou qualquer sim. coisa. Mas ainda há seriedade em relação ao amo-te. Não acha? Porque isso é uma coisa que eu acho que, eu acredito que 95% das pessoas não conseguem mentir com um amo-te. Portanto, querida, podíamos ter acabado esse programa há 3 minutos e eu não saía daqui com uma perna no ar, sabe? Porque sou obrigado a dizer-lhe que há 30 ou 40 anos atrás os americanos fizeram um estudo com universitários e, salvo erro, 70% deles estavam prontos a dizer amo-te a uma rapariga para a convencerem para ir para a cama. E agora? Agora, se não forem 70%, são 60 e tal ou 70 e tal, não é? Acha que sim? Acho que continua a haver muita manipulação quando queremos obter os nossos objetivos, é verdade. É verdade, acho. Houve no consultório pessoas que mentem em relação ao amo-te? Ouço, sobretudo, para voltarmos à... Olha, se não houver música, não há música. Não, ainda temos tempo. Pronto, ainda para temos... voltarmos ao que se dizia há bocado, ouço pessoas que me dizem, mas naquela altura eu achava que sim. Mas quando vamos analisar o contexto estava mesmo a pedi-las, percebe? E a pedi-las não é pancada no contexto. É assim, tudo estava feito para, perante, quiçá até a pergunta da outra pessoa, e que pode não ser da mulher, pode ser perfeitamente do homem, não é? O que é que sentes por mim? Ou até amas-me? A pessoa ter a sensação, mas a única resposta neste momento é dizer que sim. Em contrapartida. Mas dizer que sim é mais fácil do que dizer pois, percebe? Em contrapartida, devo-lhe dizer que, bem sei que são 40 anos de consultório, mas não foram poucas as pessoas que me confessaram que, ou na relação que têm, ou em relações que tiveram, disseram amo-te a uma outra pessoa que já estava a dormir. Sentindo. Mas ao mesmo tempo tendo tanto medo do que a palavra contém, de compromisso, de peso, de projeto futuro, etc., que encontraram um meio termo. E nestes tempos virtuais, sim, haverá quem o diga escrito e não tenha coragem de dizer oralmente? Sim. Acha que é sim? Muito mais fácil. E não tem nada a ver, na maior parte dos casos, com ser trapaceiro. É que a outra pessoa não está à sua frente. O que está à sua frente é um ecrã e letras. Não é? Agora, cuidado. Isso também depende muito da relação entre as pessoas, sabe? E aqui até que as pessoas de vez em quando dizem o professor tem uma visão pessimista acerca da tecnologia, etc. E eu procuro sempre dizer, não, eu acho que a tecnologia tem-nos proporcionado coisas maravilhosas. O que nós temos é que também estar cientes, digamos assim, das modificações que a tecnologia tem provocado em nós. E, portanto, até pelo léxico, digamos assim, das gerações mais novas, é muito curioso verificar aquilo que a Inês dizia, que amo-te tem um peso especial. Por exemplo, eu ouço, nomeadamente entre gente mais nova, que é que está mais também na tecnologia, gente que com muita facilidade troca, por exemplo, iniciais. GMDT. Gosto muito de ti. E do outro lado vem EEDT. E eu de ti. É quase DDT, meu Deus. É uma coisa perigosa, não é? Mas que me conta, quando a análise é mais fina, que disse isso, ou escreveu isso a determinadas pessoas, mas que foram muito menos as pessoas a quem escreveu, como a Inês disse, A-M-O-I-F-N-T. Claro. Eu ainda acredito na seriedade desse verbo. Júlio, Sim. Vamos ouvir os Platters? Vamos ouvir os Platters. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã.